Olá! Em um dos meus vídeos eu falei sobre o arrastamento do fluxo dos egos, né? Que é diferente do fluxo do todo. Eu expliquei sobre essa diferença em um dos vídeos, acho que foi o anterior, se eu não me engano. E uma forma, eu também já falei sobre que eu conhecia uma forma de não cair em gatilhos mentais, certo? Porque em gatilhos mentais que você não quer cair. Porque tem gatilhos mentais que você aprova, que você quer, né? É uma coisa que você quer, porque você sabe que é o melhor para você. Já expliquei isso uma vez também. Então eu disse que eu sabia como não cair, como é. É uma coisa muito simples, embora não estou dizendo que é fácil, mas é simples, certo? E que pode evitar de você cair em armadilhas que você não gostaria de cair, certo? Não estou dizendo que é impossível, porque, enfim, muitas coisas a gente realmente tem que passar, né? Mas o que a gente puder fazer de acordo com o que a gente já aprendeu, a gente faz, né? A gente está aqui para isso também. Então, muitas vezes a gente cai em gatilhos mentais por conta das feridas, né? Dos lixos mentais, como eu já expliquei outras vezes também, sobre essas questões de traumas que a gente tem, de coisas que a gente adquiriu nas experiências da vida, né? E que machucou e que aquilo ficou no inconsciente, a gente não conseguiu sarar, não conseguiu curar. Então aquilo enfraquece a gente, ou seja, a gente fica suscetível a cair em gatilhos mentais alheios, a ser arrastado pela multidão, a ser arrastado por coisinhas, né? Por coisinhas da vida que fazem, coisas que fazem a gente levar uma vida medíocre, certo? Acontece. Então, ou ser enganados e tudo mais, né? Nós sabemos que para limpar lixos mentais, a meditação é uma coisa muito boa. A meditação serve para muitas coisas, né? Só que eu sou aquela pessoa que tem meus estilos de meditação. E também eu já aprendi a fazer uma meditação ativa. Existe aquela meditação contemplativa, que é uma das que eu gosto muito, porque eu fico apreciando a natureza e tudo, eu gosto disso. Embora eu não saia muito, mas eu vou lá pro meu quintal que tem natureza. E também quando eu saio, né, eu gosto de ficar olhando. Então é a contemplativa, essa daí. Você fica só admirando. A contemplativa, mas tem aquela ativa. Essa é muito importante, porque se você consegue manter esse estado meditativo, esse estado de presença, você vai conseguir limpar naturalmente os lixos mentais, saber lidar com as questões, saber passar por qualquer coisa e ainda não cair em gatilhos mentais, certo? Mas é lógico que a gente não consegue fazer isso o tempo inteiro. Nós não temos esse hábito, certo? Mas a dica que eu dou, no caso, para não cair em gatilhos, é quando você percebe, é só você, no momento em que você tem um sentimento que lhe tira da zona de conforto, certo? Você para e observa. É aí onde você entra numa meditação ativa, de observação. Você está sendo um observador ali. Você deixa o pensamento fluir. Não julgue nada. Não julgue o que você está sentindo. Não julgue. Simplesmente observe. Claro, você vai ter um momento de refletir sobre aquilo que você está vendo, mas não é julgar. Refletir não é julgar. Porque quando você coloca julgamento, você já atrapalha a limpeza, você já atrapalha, você pode até cair no gatilho que você não quer cair, justamente porque você deixou a sua mente, o seu julgamento, atuar sobre aquilo que você está observando, certo? Então você vai perceber que no começo, às vezes, você vai até estranhar alguma coisa que você está sentindo, você vai se surpreender com aquele sentimento que você achava que você não era capaz de sentir tal coisa. Pode acontecer isso. Isso faz parte de uma sombra que você precisava ver, certo? A partir do momento que você observa aquilo, você encara aquela sombra,
você não rejeita e nem julga. Você simplesmente observa. E aí, a partir daí, nessa observação, você reflete sobre ela, você percebe que não é uma coisa que você gostaria de ter em si, você não aprova, você quer transmutar, e aí você já está aberta, você já está aberta a uma transmutação. Simplesmente deixa acontecer. Não force. E se você, por algum motivo você tiver vontade de chorar, ou se irritar, ou tudo, deixa acontecer. Certo? Não precisa ser em cima de uma outra pessoa ou numa mídia social, não. Não faça. O ideal é você não fazer isso. O ideal é você fazer isso no silêncio do seu ambiente. No ambiente que você escolhe para si, certo? Extravase ali e observe tudo o que está acontecendo, certo? No meu caso, eu já cheguei a um ponto assim, de observar, perceber a reação que eu teria, certo? Deixar aquela reação acontecer somente na imaginação. E assim eu entro no modo do observador, né? Esse que eu estou ensinando. Mas eu fico olhando para aquela pessoa. E muitas vezes até é estranho, porque parece uma outra pessoa. No entanto, é apenas o meu ego não transcendido, atuando como ele atuaria se eu deixasse ele solto, em vez de viver o que eu realmente sou, aquilo lá dentro, a minha alma. E é nessa hora que aquela parte é transcendida, é transmutada, eu transcendo essa parte do ego e aquilo ali passa a não ser mais um problema, porque eu consegui ver que aquilo ali é um personagem, e um personagem danificado que não condiz com aquilo que eu realmente sou, com aquilo que eu admiro, com aquilo que eu gosto de ser, com aquilo que eu pretendo exercer, a forma como eu pretendo agir, atuar no planeta. E não é uma rejeição, é uma transmutação. Então, quando você está limpando os seus lixos mentais, quando você está fazendo essa limpeza, esse trabalho de purificação, né? Você pode agir da mesma forma. Você não precisa passar para cima de uma pessoa, você não precisa ir nas mídias sociais e xingar alguém. Você precisa só deixar que aconteça isso na sua imaginação. E você continua sendo aquela alma observadora. Só observa e deixa aquilo terminar. Deixa aquilo concluir, certo? Não bloqueie. Não sinta vergonha de si mesmo. Entende? Aquilo foi uma coisa... E entenda, nós temos uma mente coletiva também, tem um inconsciente coletivo. Tem muita coisa que passa em você, que você aceitou, que não tem nada a ver com a sua alma, que tem nada a ver com o seu ser. Então por que você está com vergonha de olhar para aquilo ali? Não tenha. Entende? Aceite aquilo ali, você sabe que você pode mudar aquilo ali. Você sabe que você pode transmutar aquilo ali para aquilo que você realmente é, para aquilo que você realmente aceita. Certo? E você vai começar a descobrir luz em você que você nem sabia que você tinha. E você vai começar a abrir espaço para essa luz entrar. Porque às vezes o que a gente não suporta é a quantidade de luz que a gente tem. É muita luz para a gente suportar. Às vezes é exatamente isso que está acontecendo. Você não permite que aquela luz entre, porque é difícil de explicar isso aí, viu? Eu não vou explicar isso agora não, porque é complicado. Mas acontece é como se fosse assim. Nós temos um recipiente para receber uma determinada quantidade de energia, certo? E você tem, e à medida que você vai esvaziando o lixo, é como se esse recipiente fosse aumentando, pudesse receber mais luz, mais coisas boas, mais coisas positivas, certo? Então você só precisa esvaziar a parte que está negativa, é como se fosse isso, para deixar a coisa positiva entrar. Você vai enlarguecendo
esse potinho, como se fosse isso. E a luz vai entrando, vai cabendo mais, você vai se tornando um ser mais amoroso, mais feliz, com mais transbordante de coisas boas. Porque muitas vezes você está transbordando lixo, entende? Transbordando amargura, transbordando ressentimento, transbordando dor, transbordando medo e uma série de coisas negativas. Então você tem que esvaziar isso aí, para entrar a luz, entrar as coisas positivas e você começar a transbordar o que há de bom. Muitas vezes a gente está meio na alternância. Não sei exatamente como demonstrar isso, é como se fosse um potinho dividido ao meio. Metade você está transbordando coisas boas, a outra metade coisas ruins. Você fica oscilando dentro desse pote dividido. É uma analogia que eu estou tentando mostrar, né? Então, muitas vezes, não é que você não esteja transbordando aquele amor. Muitas vezes você está transbordando aquele amor. Mas ele não é ainda inteiramente você. Porque você ainda tem alguma coisa para tirar ali. Para que ele seja completamente transbordante. Certo? Por enquanto, de vez em quando, você fica do lado negativo, transbordando alguma amargura, algum medo, alguma coisa. Ou enfraquecendo diante das coisas da vida com esse lado negativo, certo? Essa é a hora que você está frágil diante dos gatilhos alheios. É a hora que você cai com muita facilidade. Até para aqueles gatilhos que não é bom para você cair. Que não são bons gatilhos para você cair. Entendeu? Mas tem outros que são, né? Que vão lhe levar para algum lugar onde você vai fazer até a limpeza que você precisa fazer. Vai levar você para um estado de felicidade, onde vai fazer você se tornar mais forte e limpar esses detritos, né? Que atrapalham a sua vida e às vezes até das pessoas ao seu redor, certo? Ao seu redor. E então, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, muitas vezes quando a pessoa quer aplicar um gatilho, como é que ela faz? Depois eu passo para outra coisa que acabou de passar para minha cabeça aqui, mas isso deixa para depois. Ela primeiro, ela analisa você. Ela passa a conhecer você, ela observa você, se for um grupo, ela observa o grupo, ela atrai aquele grupo que ela quer transformar com gatilhos, né? Mas vamos dizer que é uma coisa individual, certo? Então ela passa a lhe conhecer. Começa a entender que tipo de palavras podem você é fraca diante delas. É uma coisa que lhe induz a algo, é uma coisa que você busca aprovação também, certo? Isso é uma das coisas que faz você, que enfraquece você, a busca pela aprovação alheia, ou de um público, ou de uma determinada pessoa. Às vezes você até nem liga para o que o público diz, mas determinada pessoa na sua família, ou sei lá, alguém que você goste, aquela pessoa, você quer aquela aprovação, né? Então você enfraquece diante dela quando você age assim. Quando você tem medo da perda, quando você tem medo de não ser aprovado, você se torna frágil diante daquela pessoa, certo? E isso lhe torna também menos atraente para ela. Isso é um alerta para você. Em vez de lhe ajudar a manter aquela pessoa próxima a você, vai afastá-la de você, certo? Porque você se torna frágil diante dela. Entenda que não é você mostrar momentos de fragilidade. Todos nós temos momentos de fragilidade. E é interessante que a gente mostre isso, porque isso é humano, certo? Mas é você se mostrar uma pessoa frágil constantemente. Você se vê como uma pessoa vítima, como um ser frágil. Você se colocar na posição de um ser frágil é diferente de você ter momentos de fragilidade e demonstrar isso. Você se torna menos atraente porque você começa a se tornar submissa àquela pessoa, quando a pessoa começa a perceber que você é frágil diante dela e começa a aplicar gatilhos em você e você cai. Então você se torna menos atrativa para ela, você se torna descartável às vezes, muitas vezes, certo? Porque é como se fosse assim, essa pessoa tá na minha mão. Isso é uma coisa que as pessoas gostam muito de usar essa frase, né? Tá na minha mão. Tudo que eu quiser ela faz, ela não vai sair daqui mesmo. Eu posso fazer o que eu quiser que ela vai continuar aqui. É meu cachorrinho, não é assim?
que as pessoas gostam de falar. Então, por quê? Por que acontece isso? Porque você quer a aprovação dessa pessoa, você se coloca abaixo dela. O certo não é você se colocar acima dela, mas também não é para se colocar abaixo. É para você se colocar no mesmo nível dela, entendeu? Porque nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Nós não somos. Nós somos fragmentos do mesmo todo, nós somos iguais, em essência somos iguais. Tudo bem, existem hierarquias nesse planeta, né? Existe também a questão do ego. Tem egos que estão vivendo na mediocridade, tem egos que estão se colocando numa posição de mediocridade. Tem egos que não se importa em buscar o seu valor, não se importa em progredir. Então ele se coloca abaixo. Então ele fica realmente abaixo porque se coloca abaixo. Entendeu? Porque se ele for buscar aquilo que é a essência deles, se sentir merecedor pela essência e buscar progredir constantemente, você não precisa se sentir abaixo de ninguém. De ninguém. Nem do presidente da República. Nem ligo para política. Eu só citei presidente porque geralmente todo mundo coloca posições de poder como colocando a pessoa como sendo poderosa e maior do que você, não é assim? Por isso que eu usei essa palavra presidente, certo? Então, não sei nem se eu vou cortar essa parte aqui para não atrapalhar o discurso, né? O ensinamento, né? O que eu quero dizer você não precisa se sentir abaixo de ninguém, porque você, em essência, tirando o ego, na sua essência, na sua alma, o seu lá dentro, você é igual a todos, certo? Mas é óbvio que se você ficar desprezando essa alma, como é que você despreza a alma? Não querendo progredir, não querendo encontrá-la, não querendo agir segundo ela, certo? Então você se coloca abaixo de muita gente, de muitos grupos, de tudo. Você realmente começa e isso a alma percebe. Por que você se sente fraco e não merecedor? Às vezes é a própria alma alertando para você. Tipo, progrida, faça alguma coisa por si, me ouça, me escute. Faça o que eu estou te ensinando, o que eu estou querendo te dizer. Então muitas vezes você está fraco e você cai em armadilhas, você cai em situações que são co-criadas por você mesmo. Você se impulsiona, como eu já expliquei. Você cocria o seu redor. Mas como é que eu estou fazendo isso? Eu não estou fazendo isso. É fulano, é beltrano. Você começa a culpar. Deus e o mundo é a vítima. Mas não. É a sua alma cocriando para você enxergar que você não está agindo segundo ela, segundo o que você realmente é. Você está num ego fraco, frágil, dominável, sofrido, vítima. Escolhendo ser vítima, escolhendo ser escravo, escolhendo ser inferior, escolhendo ser o cachorrinho de alguém, escolhendo ser submisso, escolhendo o conformismo, muitas vezes. Entende? Se conforma com o que tem, com o pouco que tem, podendo ter muito mais. Mas você tem que estar grato, satisfeito? Tem, mas não confunda conformismo com aceitação. São duas coisas diferentes. Aceitação é você buscar sempre o seu melhor, que está dentro do que você pode fazer no momento. A partir do momento que você percebe que ali está sendo no momento o seu limite, você aceita aquilo. Por quê? Porque você é rodeado de outros egos e de outras almas. Entende? Você é rodeado de outros fatores que estão sendo, como é que se diz, dentro de uma harmonia de um todo, certo? Que também estão co-criando e estão co-criando dentro do seu nível. Que muitas vezes esse nível, como é que eu posso dizer, não existe dentro dessa 3D, dessa dimensão, existe uma linearidade de tempo, temporária, não é? Então, para que tudo seja organizado de acordo com cada cocriação, existe um tempo, existe
o tempo divino, como chama, que é justamente a harmonia do todo. Ah, nem tudo é perfeito, como é que pode dizer que foi o todo? Entenda, o todo, ele está dando liberdade para você crescer, cada fragmento dele crescer por si, aprendendo a se conhecer, aprendendo a atingir essa alma, a chegar ao seu melhor e conseguir caminhar num fluxo dele, no fluxo do todo, em vez de ser arrastado por um fluxo de egos, entende? Então você precisa entrar, ter paciência diante dessa harmonização, porque senão você pode até fazer algo, mas você sai atropelando pessoas, machucando pessoas, desarmonizando e adquirindo karma, que é justamente essa desarmonização que você vai ter que harmonizar. De qualquer jeito você vai ter que harmonizar isso. Claro que não precisa ser de uma forma dolorosa, mas vai ter que harmonizar. E você não precisa disso. Se você aprender a agir nesse fluxo do todo, não vai doer, você vai chegar ao ponto que você quer cocriar, certo? E ainda não vai atropelar outros egos, desarmonizando, fazendo sofrer, e no final das contas sofrendo também. Além de ser uma coisa pesada demais, dura demais, e você não precisa crescer de uma forma muito dura, você ainda vai estar machucando às vezes outras pessoas. Muitas vezes acontece mesmo que você não queira. Às vezes é sem querer mesmo que você machuca, porque você está forçando as coisas. Entende? Então, por que que existe... eu queria voltar ao ponto exato que eu entrei nessa história do tempo divino, né? Eu estava falando sobre justamente o conformismo e a aceitação. Então, a aceitação é justamente... A aceitação é justamente você respeitar esse fluxo. Você respeitar essa articulação divina no tempo linear da 3D, certo? E porque você está vivendo aqui. Você não precisa viver na 3D. Você pode estar na 3D vivendo em dimensões superiores. Como é que é isso? Co-criando. Quando você começa a não ser arrastado, você co-cria. Você faz, você participa dos acontecimentos. Mas você não desrespeita. Entendeu? Essa é a aceitação. É não desrespeitar os outros, as outras cocriações, os acontecimentos. É você entender que tudo é um conjunto. É você aceitar a liberdade alheia. Não passar por cima da liberdade alheia. Isso é aceitação. Entendeu? O que é conformismo? É você aceitar ser arrastado. É você aceitar a mediocridade. É você não cocriar. Você não se interessar em fazer sua vida. Você simplesmente se deixar levar por o que um outro quer. Ah, a minha mãe quer que eu fique aqui, sempre aqui, que eu não vá para outro lugar, porque ela vai sentir saudade. Ela não quer que você voe. Ela não quer que você vá para um espaço melhor. Ela diz que quer, mas lá dentro ela está agindo como se não quisesse, porque ela está forçando você a ficar aqui. E você vai aceitando aquilo, porque é a minha mãe, e eu tenho que ficar aqui com ela. E você está se esquecendo que tem um ser, uma alma aí, pedindo que você faça o que você tem que fazer para a sua felicidade também. Não é esquecer sua mãe, mas é entender que você até pode ajudá-la mais se você cuidar de si. Certo? Eu estou dando um exemplo, certo? Se você se fizer, você pode ajudar muito mais a sua mãe do que o que ela pensa que pode ser ajudada, forçando você a ficar com ela. Sabendo que ela vai morrer daqui a pouco, às vezes é uma velhinha. Vai morrer daqui a pouco e você vai ficar naquela mediocridade, sofrendo porque ela não entendeu, ou inconscientemente ela não entendeu, que você precisava voar e seguir o que a sua alma quer, seguir o seu destino. E é assim que a gente... Eu tô misturando um pouco os assuntos, dando exemplos, para que as pessoas entendam melhor algumas situações em que elas estão vivendo e não sabem, sabe? Então a gente cria os filhos para que eles voem. Mas muitas vezes, principalmente mães e pais mais antigos, que não tinham essa consciência que os pais índigos hoje em dia têm, né? Eles às vezes criavam os filhos para si. Tipo assim, eu estou cuidando dos meus filhos e quando eu estiver velho, um deles vai cuidar de mim. É a minha filha da velhice. Eu ouvi muito isso. Fulano é a minha filha da velhice.
Ou seja, eu estou criando todos, mas vai ter um que vai se sacrificar por mim. Se todos não se sacrificarem, pelo menos um vai. Porque eu me sacrifiquei por eles. Então a mentalidade era essa, era uma mentalidade de troca, mas não é uma mentalidade muito de amor maternal, certo? Porque a mentalidade da mãe índigo, a mãe cristal, é o quê? A mãe que tem uma vibração mais elevada é qual? Eu estou aqui oferecendo o amor porque está transbordando de mim. Eu me ofereci para esse ser nascer de mim. E a partir do momento que ele nasceu, ele já é um ser livre. Mas que eu me disponho, por estar transbordando de amor por esse ser, a ajudá-lo até o momento em que ele pode se sentir livre, se sentir capaz de voar. E eu vou incentivá-lo para isso. Porque se eu ficar prendendo ele aqui, eu não estou amando, eu estou me apegando, estou pensando muito mais no meu lixo, minha ferida de solidão, de ilusão de separação com o todo, certo? Na minha ferida de estar só, eu quero prender meu filho aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou querer que ele cresça e tal, mas eu vou sempre mostrar que eu estou aqui, eu estou precisando dele, eu preciso desse filho, eu preciso dessa filha. E vou ficar nesse sentimento de apego e inconscientemente eu vou estar gerando problemas nesse filho para que ele se sinta preso a mim, se sinta dependente também. E começa uma codependência de mãe e filho, entende? Mãe e filha, uma codependência. Eu preciso da minha mãe, a minha mãe precisa de mim. E eu preciso da minha filha, do meu filho. E assim, entende? E isso acontece demais. E eu já vi muitas coisas acontecerem que causam muito sofrimento para os filhos, que os pais se vão e eles ficam no sofrimento sem conseguir sair, sentindo muita dificuldade de sair daquela situação, certo? E não que eu quero dizer que os pais tenham que ser abandonados, de forma alguma, mas existem várias formas de você ajudar os pais velhos, várias formas de você fazer, sem se deixar prejudicar naquilo que você tem que fazer na sua vida, naquilo que você veio fazer, no seu propósito de vida. Então os pais têm que respeitar o propósito de vida dos seus filhos. Deixa os seus filhos viverem o propósito de vida deles. Filhos, entendam que vocês têm que viver o propósito de vida de vocês. E que vocês vão fazer muito mais pelos seus pais se vocês seguirem esse propósito. Porque entenda, o todo não quer que você esqueça os seus pais e trate como se eles não fossem um nada, ou se fosse simplesmente uma coisa que, já foi. Não é assim, entende? O todo não é assim. O todo pensa também nos seus pais. Mas você só pode fazer uma coisa verdadeira para os seus pais quando você faz por si, quando você está transbordando. Do mesmo jeito que a mãe, o pai, tem que estar transbordando amor para o filho para fazer uma coisa verdadeira, uma coisa verdadeiramente boa para o filho, né, transbordante de amor, da mesma forma o filho para os pais. Você só pode fazer alguma coisa para os pais quando você está transbordando. Quando você está necessitando, precisando, e cheio de ferida, como você vai ser? Não vai ser, certo? Não vai ajudar exatamente seus pais. E muitas vezes você vai estar ali, e vai estar sofrendo, vai estar emanando sofrimento. Se você acha que está ajudando seu pai e sua mãe assim, emanando sofrimento, não está. Então muitas vezes a gente vive na ilusão de que está fazendo alguma coisa útil e não está. Muitas vezes você está agindo com pena da pessoa, com pena de alguém, achando que está ajudando. E emanando uma série de vibração que você nem está percebendo que está emanando, entendeu? E gerando codependências. A maioria dos seres humanos estão vivendo codependências. Quando estão fazendo caridade, não estão transbordando amor. Estão simplesmente tendo pena, tirando de si, ficando às vezes mais necessitados ainda. Daqui a pouco vai estar vampirizando outra pessoa por conta daquilo que doou, sem ter como doar. Entende? Que é muito diferente as pessoas entendem. Vou entrar numa parte, para quem gosta dessa parte bíblica e tal, vou entrar numa parte para que vocês entendam, principalmente as pessoas religiosas que caem muito nessa história da caridade e não entendem como funciona a caridade, certo? Como deve funcionar. O que é que acontece? Depois eu volto para a questão dos gatilhos mentais, certo? O que é que acontece?
Tinha uma senhora que... não me lembro muito bem da passagem, mas existia uma velhinha, né? Parece que tinha uma pessoa rica que doou e colocou uma esmola lá. O que sobrava, uma coisinha, uma besteirinha que nem era nada para aquela pessoa, certo? Colocou lá, certo? Aí veio uma velhinha e também colocou. E veio Cristo e disse que, olha, tá vendo aquela senhora? A caridade dela foi maior do que a dele, porque ela deu do pouco que ela tinha e o outro estava dando do que sobrava. Então, muitas vezes, as pessoas, por conta dessa passagem, começam a doar até o que não tem. Tem igrejas, inclusive, que cobra isso, né? Pede coisas que a pessoa, às vezes, não tem nem o dinheiro para voltar para casa de ônibus que teve que doar para a igreja. Existe isso, certo? Por conta de passagens bíblicas mal interpretadas até. Na verdade, o que o Cristo estava querendo dizer é que aquela velhinha transbordava amor. E aquilo que ela estava doando não ia fazer falta nenhuma para ela no final das contas. Sabe por quê? Porque era uma senhora tão transbordante de amor que bastava ela dobrar a esquina. Aquilo que ela doou, ela iria receber por cocriação. Por cocriação. Aquilo que a gente emana é o que a gente recebe. Se ela estava transbordante de amor, ela doou o amor que ela tinha, ela doou o que ela tinha por amor, por transbordamento. O que é que aconteceu? Ela atraiu imediatamente do universo uma cocriação de que ela receberia de volta aquilo e talvez até em dobro. Entende? É muito diferente dela chegar, tá ali não transbordante, sofrendo, precisando, sentindo necessidade, sentindo que está necessitando, e eu vou dar porque essa pessoa que está precisando, eu estou com pena dela, mas mas vai ficar me faltando. Aí ela dá, achando que está fazendo uma bondade, mas ela está lá dentro sentindo necessidade, vibrando necessidade. Olha a vibração, entende? Ela não está transbordante. Então o que é que acontece com ela? Não vai ter ninguém na esquina resolvendo esse problema dela. Não vai ter cocriado de volta. Ela vai cocriar mais problemas. Ela vai cocriar mais falta. Ela deu achando que o quê? Que estava fazendo um bem. Mas no fundo ela estava vibrando carência. Aquela vibração está emanando carência. Então, mesmo que ela esteja fazendo um bem para aquela outra pessoa, ela não está vibrando o amor transbordante. Ela está vibrando a carência dela. O que é que vai resultar? O que é que ela está emanando? Carência, vai vibrar mais carência, vai voltar mais carência, mais necessidade. Entendam o que acontece com a maioria das pessoas. Entende? Como eu falei outra vez, você pode doar se você souber repor, né? Aquela energia que você doa, você sabe, se você souber repor, isso deixa de ser um estado de emanação de carência, certo? Passa a ser uma bondade sua por afeto, você fica realmente necessitando, mas você sabe depois reconstruir. Então, de uma certa forma, existe um lado abundante aí, certo? Mas grande parte das pessoas entende caridade como sacrifício. E às vezes elas doam sem poder e para poder se sentirem boas, para poderem receber a aprovação dos outros, ou por algum motivo que não é o motivo legítimo que deve ser uma caridade. Um ato de compaixão, de amor por alguém que está precisando. Mas é isso, caso você... Porque é muito difícil você viver transbordante, né? Existe realmente um momento em que a pessoa consegue adquirir um nível de transbordamento quase constante. Mas é raro, né? Então quer dizer que ninguém vai poder se ajudar? Não é isso, vai poder, mas é como eu falei, você tem que saber repor a energia. Se você não souber, não faça. Primeiro ame a si, para depois amar o próximo. Você não pode amar o próximo sem amar a si. Você precisa amar o próximo como a si mesmo e não mais do que a si mesmo. Porque senão não será amor.
Ninguém pode dar aquilo que não tem. É uma ilusão dizer que alguém ama mais o outro do que a si. O que ela tem é outro tipo de sentimento, é outro tipo, não amor. Porque amor verdadeiro é sempre transbordante. E entendam uma coisa, mesmo que nós sejamos o mesmo, todos somos fragmentos do mesmo todo, então a gente olha para o outro, vê que o outro sou eu, essas coisas que a gente sabe, entenda que a responsabilidade maior que nós temos é sobre o nosso fragmento, sobre a nossa parte do todo, certo? É a nossa responsabilidade principal. Se você colocar o outro acima de você, você está falhando consigo mesmo. Então está falhando ainda com o todo, porque você está falhando com a sua principal responsabilidade. Então, bom, voltando para... Eu espero que tenha compreendido essa parte. São vários assuntos dentro de um só, porque a expansão da consciência ela acontece dessa forma, certo? A mente expande e você vê muitos pontos ao mesmo tempo, certo? Você vê muitos pontos ao mesmo tempo. Não é uma coisinha que você vai aprendendo aos pouquinhos. O desenvolvimento pessoal, que geralmente as pessoas fazem, acontece aos pouquinhos, serve, certo? Mas, por falta da amplitude de visão, muitas vezes você corrige um ponto, deixa de corrigir outro e fica insuficiente. Quando você aprende a expandir a consciência, através de meditação, uma série de coisas, você consegue ter uma visão mais ampla de tudo. Então você consegue ver vários problemas resolvidos. Então as pessoas dizem assim, não adianta você falar sobre expansão da consciência, porque as pessoas vão ver, é muito bom para ser verdade, então elas vão achar que isso é balela, não resolve o problema delas, e elas querem só resolver aquele probleminha ali. Só que elas não entendem. Isso que eu estou querendo explicar. Quando você expande, você vê de forma ampla, como se vê de um lado mais alto da montanha, o que está embaixo. Você consegue ver toda a visão panorâmica dos problemas. Você consegue ver até o que está por trás do problema que você quer resolver. Às vezes você quer resolver um problema, você acha que é aquilo ali. E não é. É um que está por trás daquilo ali. É que é o problema. Então quando você expande a consciência, você resolve, você vai no âmago da questão, não vai somente na questão. Então você, em vez de ficar resolvendo probleminhas aqui, que mais tarde vai voltar para você, vai voltar porque você não resolveu o âmago da questão, você vai viver resolvendo problema. Um em outro, até aprender que você veio para ser um ser maior do que isso. Que você veio para expandir a sua consciência e resolver vários problemas de uma vez. E muitas vezes acontece isso. Você começa resolvendo um probleminha aqui, outro ali. Mas às vezes vem vários de uma vez. Por quê? Porque você precisa dar um salto quântico. É aí onde você entende que você tem que expandir a sua consciência. Certo? Porque você vai ficar, inclusive, cansado de resolver probleminhas que está sempre voltando para você. Sempre voltando. Entendeu? Então, e às vezes até aquilo ali pode não ter voltado sozinho, volta com outros. Como eu disse, aquela enxurrada de problemas para que você entenda que você tem que resolver de uma forma diferente. E não simplesmente buscar um desenvolvimento pessoal. Eu quero aprender a conquistar pessoas. Eu quero aprender uma língua. Eu quero aprender a ficar rico. Você vai resolvendo probleminhas. No final das contas, isso é probleminhas, certo? Porque no fundo, você tem que resolver o quê? Conhecer quem você é. Descobrir quem você é, né? O autoconhecimento, expandindo a consciência, para começar a enxergar várias coisas que você não via que tinha, e que você resolvendo isso, resolve essas várias coisas. Entendeu? Inclusive, não cair em gatilhos mentais, que foi o começo desse assunto, né? Então, o que desencadeou até esse assunto foi a questão da aprovação, né? Que ia até entrar na aprovação social, vou entrar isso depois. Então, a aprovação de alguém, né? Você busca a aprovação de alguém, você fica suscetível a esse alguém. E muitas vezes a gente está tão fraco que a gente está suscetível a uma série de pessoas, não somente a uma. Às vezes você está suscetível a um grupo, você está suscetível, sei lá, entende? Então, o que é que acontece? Você cai facilmente.
nos gatilhos. Às vezes a pessoa lhe estuda, voltando àquilo que eu estava falando, a pessoa lhe estuda, conhece os seus pontos, o seu calcanhar de Aquiles, né, o seu ponto fraco, ou que ela acha que é fraco, ou que no momento estava fraco, mas como era, digamos, no meu caso, como eu sou um ser que busca a expansão da consciência, muitas vezes o que na semana passada eu estava fraca, nessa semana eu já não estou. A pessoa tem que me estudar de novo. Tá entendendo? Eu me torno imprevisível por isso. Porque eu estou expandindo. Quando você começa a expandir demais, vai expandindo, a coisa fica mais rápida, o crescimento acelera. O desenvolvimento pessoal não é mais uma coisinha de desenvolvimentozinho assim. É mais rápido, certo? Então, às vezes, a pessoa chega para outra e usa palavras como eu quero citar um exemplo que eu não esteja incluída, certo? Mas que eu já vi acontecer. A pessoa usa escassez, usa muita escassez. Sabe por quê? Porque geralmente o ser humano vibra na escassez. Ele vibra a escassez. Então é muito usado esse gatilho da escassez. De você mostrar que a pessoa vai perder tal coisa, ó, você vai ficar sem isso. E mesmo sendo íntegro, mesmo você, digamos, eu delimitando um tempo, um prazo, ó, você vai ter isso até certo ponto. Passou esse dia, você perdeu. Aquilo causa uma coisa na gente. Isso é o gatilho que você deixou. Aceitou. Você não para pensar que você é um ser de luz, um ser lá dentro, a sua essência é de luz. Que você cocria qualquer coisa que você quiser. Você não para pensar que você perdeu aquilo ali, mas logo ali na esquina tem outra coisa que talvez seja até melhor. Você não para pensar isso. Você cai naquele gatilho. Entendeu? E é assim que os gatilhos vão sendo lançados em você. E às vezes você faz coisas que você não deveria, que você não está preparado para fazer. Tem gente que está preparado sim para fazer, tem outros que não. Por exemplo, às vezes você vai vender Às vezes você vai comprar um produto que é muito importante para você e é caríssimo, certo? E assim, é lógico que vai ter um momento que aquela oferta vai finalizar, né? E você está precisando disso naquele momento. Aí você diz, bom, vai terminar o prazo, eu sei que vai voltar essa oferta, em algum momento vai. Às vezes não é uma oferta assim, tem ofertas que realmente a pessoa diz, essa oferta eu não vou mais oferecer tal coisa. A pessoa exagera no gatilho da escassez, né? Ela diz, eu não vou oferecer, e ela é íntegra e não oferece mesmo. E como você conhece a pessoa, sabe que ela é íntegra, se você conhece aquela pessoa e sabe que ela é íntegra, você sabe que ela não vai mais. Então aquele gatilho se torna forte, né, em você, e é um gatilho que você quer cair. Tudo bem, você quer cair naquele gatilho, tudo bem, você não está sendo arrastado. Mas às vezes não é bem essa a situação. Às vezes você é uma pessoa que está numa necessidade muito grande e você não tem condição, de comprar aquilo ali, de forma alguma, nem que você venda coisas da sua casa. Aliás, coisas que você não pode vender. Às vezes você está numa situação que você não pode vender certas coisas da sua casa para comprar aquilo ali, certo? E às vezes você até vende uma geladeira. Eu já vi gente fazer isso. Vender a geladeira, vender coisas que ela não pode vender para poder estar num curso que para ela acha que vai ajudá-la a vencer aquela dificuldade. Eu vi em um vídeo alguém que vendeu geladeira, vendeu coisas importantes, necessárias na casa, sabe? E contou isso chorando. E o cara que estava dando o curso, que estava vendendo o curso, disse que a equipe dele iria entrar em contato para verificar a veracidade e iria dar novinhos para eles. Tudo que ele vendeu, ele iria dar como recompensa pela confiança e pela coragem que ele teve. Mas isso ficou sendo apresentado ali para todo o grupo, sabe? E os outros que fizeram a mesma coisa iria acontecer da mesma forma. Isso não foi mostrado no vídeo. E se esse cara que disse que vendeu era um ator? É uma coisa programada pelo cara do curso. Entende? São coisas que existem nesse planeta, na 3D. E que as pessoas têm que estar atentas aos gatilhos para esse tipo de atitude. Não são todas as pessoas que usam gatilhos nas suas vendas que são desonestas. Mas existem os desonestos. Existem.
E claro que a gente não precisa focar nesse tipo de medo. Não é para focar no medo, mas é para focar na segurança de ser uma pessoa inteira, uma pessoa forte. Uma pessoa que, caso aconteça uma coisa dessas, de você estar lidando com uma pessoa desonesta, um vendedor desonesto, você vai estar forte o suficiente, consciente o suficiente para não cair e até nem atrair esse tipo de coisa. Porque quando você está forte, você está limpo, você fica com a consciência mais expandida e atraindo tudo que for de acordo com a vibração mais elevada, uma vibração melhor. Então, você até se livra desse tipo de questões na sua vida, porque você não está mais atraindo isso. Você se torna uma pessoa mais segura, se torna mais confiante, e essa energia em você e em torno de você muda tudo. E de repente ela está tão cheia de lixos mentais que ela compra o curso e ela não consegue chegar ao ponto onde ela quer chegar, por conta dos lixos mentais que ela tem. Tá entendendo? Isso acontece. As feridas às vezes são tão profundas, e como ela não expandiu a consciência, ela não conseguiu enxergar que existe uma ferida mais profunda, algo maior, então ela não consegue ultrapassar a linha do sofrimento, daquilo que ela quer ultrapassar. Ela cai facilmente, inclusive, de historinhas de outras pessoas impedindo dela ultrapassar. Então ela até entra no grupo. Olha, eu já vi coisas assim. A pessoa entra no grupo, certo? Aquele grupo é forte e tudo mais. Mas o ser que estava vendendo o produto, ele seleciona aqueles que ele sabe que tem mais chance de vencer e de futuramente ser uma pessoa que vai dar um bom depoimento para ele, certo? O que é que acontece? O que é que acontece nessa situação? Eles selecionam um grupo pequeno, um grupo até que ele nomeia de alguma coisa, bota um nome que a pessoa se sinta poderosa, tipo grupo ouro, grupo de ouro, esse é meu grupo ouro, certo? Começa cria um mastermind, que existe muito, né? Está sendo criado aí, cria um grupo que é forte. Então ele seleciona aquele grupo e apoia completamente aquele grupo. E aquele montão de gente que vendeu até a geladeira. Eu vi isso. Isso nunca me aconteceu, que eu nunca cometi uma idiotice dessa, mas eu vejo gente cometer, certo? Vendeu tudo, vendeu a cama de casal, ficaram transando aí lá, marido e mulher transando no chão. Desculpa, isso não é pra rir, mas é porque é tragicômico. Algumas vezes é tragicômico as coisas que acontecem, certo? E de repente você não consegue apoio. Você é quem mais precisa de apoio. Essas pessoas que não estão conseguindo direito são as que mais precisam do apoio daquele ser que vendeu o curso. Mas ele escolhe aquelas pessoas que têm um mindset mais positivo. Por quê? Porque futuramente vai dar um depoimento melhor. Ela não está se tocando para que aquelas pessoas que estão conseguindo menos são as que mais precisam do apoio dela. De repente aquela pessoa se sente até desprezada, se sente enfraquecida. Os lixos mentais estão puxando para o enfraquecimento que ela já tem em si, que ela já tem, entende? E aí entra os outros que não querem que ela cresça, os invejosos, os medrosos, os que têm medo que ela fale. Que tem esses que até querem o seu bem, mas tem medo que você fale. Aí tentam impedir do seu sucesso. Aí começa a inventar histórias, contar histórias de derrota para você, certo? O que é que acontece com você? Você perde aquela oportunidade, perde o seu dinheiro, perde sua geladeira, perde sua cama, perde sua... E fica na mesma desgraça. Tudo bem, tudo tá certo. Mas eu estou aqui numa posição de mostrar realidades. Entende? Tudo tá certo porque a pessoa precisava passar por aquilo. Mais tarde pode ser que ela tenha uma segunda oportunidade. Claro, sabe por quê? Que um dos gatilhos que eu estou vendo gente fazer por aí é: todo mundo tem uma oportunidade. Você vai perder essa oportunidade? Todo mundo teve pelo menos uma chance. Não existe essa de uma chance. Você tem a oportunidade a todo instante. Não existe escassez. Escassez está na sua mente. Entendeu? Escassez está na mente do ser humano.
da 3D, da dimensão da 3D. Você tem possibilidades a todo instante. A cada instante você pode criar, modificar o que você quer. A cada instante. Então não escute, não aceite quando alguém diz. Não aceite quando alguém diz. Você está perdendo uma oportunidade, olha aí, você perdeu, você teve a sua chance. Não aceite isso. Ó, você está tendo essa chance, você vai perder, não vai ter mais. Não aceite isso. Não aceite. Entendeu? Isso é um gatilho. E como é que age em você? Como é que você cai? Sendo reativo. E como é que a gente se livra dessas coisas? Deixando de ser reativo. Certo? Quando eu digo expandir a consciência, porque quando você expande a consciência, quando você medita, você expande a consciência. Quando você começa a meditar, você começa a evoluir, a abrir seus chakras, né? Você se torna menos reativo. Você começa a ter mais clareza diante das situações. Você começa a solucionar melhor os seus problemas, até com mais independência, mais autonomia. Você não precisa muito dos outros para fazer as coisas, certo? E mesmo que você precise, você está precisando por escolha. Tipo assim, eu tenho possibilidade de dar dinheiro para aquilo ali, para facilitar a minha vida, eu quero aquilo ali, eu pago e eu vou ter, tudo bem. Entende? Foi uma escolha, foi uma cocriação sua. Aliás, você cocriou aquele curso para você. Você atraiu aquele curso até você. Entenda, é diferente. É diferente de você ter atraído uma oportunidade até você e de repente aquela oportunidade não está 100%. Porque às vezes a pessoa, às vezes aquilo não era o momento para você. Ou a pessoa não está no momento, não aprendeu ainda como oferecer aquilo, digamos assim, certo? Existe isso. Às vezes a pessoa está até fazendo um bem, mas ela quando ela está ávida por crescer e quer crescer a fina força, ela às vezes está atropelando outras pessoas, sim. E sai fazendo esse tipo de coisa, aplicando gatilhos para que a pessoa compre cursos, para que a pessoa haja dessa forma, na inconsciência, e depois ela lhe deixa ali na mão. Ela escolhe uns poucos que tem mais possibilidade, que pode dar depoimentos bons, que pode até fazer parte de alguns grupos que ela nomeia e tudo, e você fica ali esquecido, certo? Algumas pessoas fazem isso, mas nem todos. Alguns fizeram isso e aprenderam, e hoje em dia são íntegros de verdade. Hoje em dia estão dando oportunidades. Por exemplo, se o curso era de 1 ano, a pessoa deu mais oportunidade e abriu de novo o curso por mais 1 ano, ou mais, deu mais chance. E começou a apoiar mais essa pessoa, aos que estão assim, entendeu? Ela cresceu por dentro. Ela entendeu que algumas pessoas estavam se prejudicando em vez de ajudar as pessoas. Então ela passou a querer realmente ajudar. Aí é diferente. Vale até a pena cair no gatilho dessa pessoa. Vale a pena. Entende? Eu só sei que eu aprendi a me tornar cada vez menos reativa. Se alguém descobre algum ponto meu que está fraco, e eu percebo que ela usou algum gatilho, usando uma palavra que mexia comigo, o que é que eu faço? Eu observo esse sentimento. Eu disse, por que eu estou sentindo isso? Porque aquela pessoa disse aquela palavra, ou aquela frase. Por que eu estou sentindo isso? E aí eu observo a minha fraqueza. E aí eu transformo em fortaleza, em força. E aquele gatilho não me atinge mais. Certo? Eu deixo de ser eu deixo de estar submissa àquela pessoa. Eu deixo de me submeter a ela. Entende? Ela perde o domínio sobre mim. Eu acho que as pessoas têm que se igualar. Tem que começar a se colocar no patamar de igualdade umas com as outras. E assim ter o verdadeiro amor. O amor verdadeiro é assim. Ele está numa condição de igualdade. Ele vê o outro ser humano como uma essência, uma essência que é você, em outro aspecto.
O outro é você em outro aspecto. Entendeu? Então o que é que você vai fazer? Você só deseja o bem, você só quer o bem, você só quer a felicidade daquela pessoa. Você não se influencia, você não se deixa inflamar pelo que ela diz. Você não reage ao que ela diz, você se compadece com o que ela diz, às vezes. Ela lhe ofende, em vez de você ter raiva dessa pessoa pelo que ela lhe ofendeu, você se compadece do estado dela. Eu sei que isso não é fácil, isso é uma coisa que eu também estou construindo em mim. Em cada coisa que eu descubro de fraqueza, de lixo mental, que não está curado, e eu vou adquirindo mais força, eu vou adquirindo mais amor pelo próximo. Por mim e pelo próximo. Eu vou adquirindo primeiramente por mim, transbordando para o próximo. Entende? O que é que acontece? A pessoa me ofendeu com uma coisa, ou me provocou com algum gatilho. O que é que eu faço? Vou odiar aquela pessoa? Vou sentir raiva daquela pessoa? Não. Eu vou observar aquilo ali. Se teve algum sentimento desse, eu vou transmutar imediatamente. Eu nem perco tempo, me transmuto até o final. Para que se transforme em amor por aquela pessoa. E às vezes até compaixão pelo aquele estado dela. Por que ela está fazendo isso? Entende? Por que ela está se colocando numa posição de ofender alguém? Entende? Eu começo a sentir isso por ela. Compaixão, não é pena. Pena é quando você tá carente, está dando do que você não tem. Né? A caridade. O amor, não. O amor é uma coisa muito mais legítima. É a compaixão que você está sentindo, é diferente, mas você precisa transmutar suas feridas para chegar a esse ponto. Não é uma coisa fácil, não. Entende? Em muitas coisas eu consigo, eu cheguei a esse ponto, mas tem coisas que ainda não, tem coisas que eu ainda estou transmutando. Entende? É uma coisa contínua. Esse crescimento, essa expansão da consciência é um trabalho contínuo, ele não para. Certo? Ele não para. Então uma pessoa não pode, eu estou aqui ajudando, né, no meu canal. Uma pessoa não pode esperar para me ouvir somente quando eu tiver 100%, porque não existe esse 100% aqui. Esse crescimento é constante, é frequente, é eterno. É até chegar ao todo. Certo? Então, o que é que acontece? O que é que você precisa fazer nesse caso? O que é que de coerente ela está dizendo que eu posso tomar para mim? É assim. Entende? E começar a se fortalecer. Você não tem que aceitar tudo que eu digo. Você não tem que ser dominado por mim, meu submisso, subjugado por gatilhos que eu quero usar em você. Não. Entende? Você tem que observar o que eu estou dizendo. O que é que ela diz que é proveitoso para mim ou não. Entende? É assim. E também cuidado com o probleminha de essa pessoa já é iluminada até o final, ela já é, como é que se diz, ela já limpou todos os lixos e se iluminou completamente, é uma santa, é um ser que é imaculado, é um ser que não falha, é um ser perfeito. Entende? Até os iluminados não chegam à perfeição se eles já não estiverem no todo. Entendeu? Então não espere isso de mim. Isso não vai acontecer. Aqui, não. Assim, não. Não é o que você pensa. Mas com certeza, muitas coisas eu já superei, que servem de exemplo. E você pode observar isso. Se quiser me testar, você me testa também. Né? Não tem importância. É chato. Teste é uma coisa muito chata. Inclusive, até para relacionamentos, eu não gosto de estar me relacionando com pessoas que estão me testando o tempo inteiro. Por quê? Isso é uma fraqueza da pessoa. Significa que ela não está confiante da capacidade de cocriação dela. Entende? Esse assunto é complexo e dá um outro vídeo só sobre esse assunto. Porque ele também se relaciona com a fraqueza humana. Você não encontra esse tipo de atitude em dimensões superiores. É característica, inclusive, de pessoas inseguras. Isso significa isso. E o que é que acontece num relacionamento desse? Seja de que tipo for, até um relacionamento de amizade, entende? O que é que acontece? Conflitos. Acontecem conflitos, mas tudo bem, tudo tá certo, né? Faz parte do crescimento, entende? Tudo faz parte do crescimento. Então a forma de você não cair em gatilhos
É observar o seu sentimento no momento que é disparado alguma coisa, alguma palavra, algum gesto, alguma figura, até uma imagem na sua frente, pode ser um gatilho mental. Observe o sentimento. Observe mesmo, profundamente, sem medo, sem julgamento. Não tem ninguém observando, é você. Certo? E transmute aquilo que você não quer. E aquilo que você quer, permita. Permita que esse gatilho lhe atinja. Porque está sendo positivo. Entendeu? É isso. Então, qualquer coisa que eu tiver mais para falar, eu acrescento depois, certo? Um grande abraço fraterno, bem afetuoso e até o próximo vídeo.